Pai do Senhor, meus queridos, quero falar um pouquinho aqui sobre o Salmo 35, vai falar para nós uma palavra que faz nós refletir. A palavra de Deus, ela é para nós refletir. Então vamos entender o que vai falar aqui a Bíblia. Acima da leitura que eu vou fazer, está escrito assim, ó: a fidelidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado é aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em quem cujo espírito não haja engano. Enquanto eu me calei, envelheci os meus ossos, pelo bramido em todos os dias, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu urro se tornou como em sequidão de estio. Confessarei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, diz eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então a Bíblia vai falar aqui a respeito sobre a fidelidade do homem perdoado, e depois fala sobre a exortação ao arrependimento. Dando sequência, é o mesmo assunto que está aqui que eu vou ler. Bem-aventurado é aquele cujas transgressões é perdoada. A única pessoa realmente fiel são aqueles que recebem de Deus o perdão dos seus pecados. E por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre o seu coração e mente. A sua consciência não as perturba mais. Também a aventurança é concedida a todos os pecadores que vêm para o Senhor. Mateus 11, 28 e 29. O salmista descreve de três maneiras o perdão divino. Primeiro, Deus perdoa o pecador. Segundo, ele cobra o pecado, põe-nos fora da vista. Terceiro, o pecado não é imputado e a culpa não é atribuída. Agora entende o quanto Deus faz para que o homem possa alcançar o perdão. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Só que entende uma coisa: o pecado coberto aqui não se trata de um pecado que a pessoa peca e não confessa, não é isso. O pecado coberto aqui está falando a respeito que o homem foi perdoado, porque está falando da fidelidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Então está falando a respeito de que quando Deus perdoa o pecador, ele é perdoado. A questão de falar que cobriu o pecado aqui está falando que agora você foi perdoado, o seu pecado é perdoado e você é coberto pela graça de Deus para não viver mais pecando. Se você dá lugar para Deus, você não vai viver pecando. Mas se você não dá, você vai continuar pecando. Por isso está falando na fidelidade do homem perdoado. Ou seja, se o homem foi perdoado, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer aquilo que Jesus ensina: não viver mais pecando. Lembra que quando Jesus perdoava alguém, ele disse: vai e não peque mais. Então esse vai e não peque mais que Jesus falava para as pessoas, significa que ele perdoou a pessoa e o seu pecado foi coberto pelo perdão de Deus. Deus perdoou ele do pecado que ele vinha praticando, foi coberto pelo perdão. Então, bem-aventurado aquele que transgressões é perdoada. Transgressões, pecado, iniquidade e ofensa é pecado. Todos são pecado.
Ofensa é pecado. Quando alguém ofende a Deus, ele é ofensa a Deus, então pecou. Quando alguém transgride contra Deus, ele pecou. Quando alguém peca, ele pecou. Tudo é pecado. Então, aqui fica claro que esse pecado encoberto está falando que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoado. Está vendo? Cujo pecado é coberto. Ou seja, Deus perdoou aquele pecador que vivia pecando e agora ele, se ele realmente se entregou, ele não vai viver pecando mais. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cuja o Espírito não age engano. Está vendo? Por quê? Porque o pecado é engano. O pecado ele engana o homem. Agora, se o homem foi perdoado, então o que acontece? Agora assim diz a Bíblia que ele é bem-aventurado é o homem em que o Senhor não imputa a maldade, não imputa o pecado, mas ele agora, cujo Espírito vai engano, ou seja, ele foi perdoado, agora ele foi liberto, agora então não pode mais haver engano na vida dele. Você e eu não podemos viver enganando e nem podemos ser enganados. A Bíblia deixa claro que aquele que foi perdoado, aquele que Deus não imputou o seu pecado, ou seja, que Deus perdoou o pecado dele, o pecado dela. Agora, se é que ele foi perdoado, mesmo se ele entregou de verdade, agora no seu espírito não pode haver engano, eu não posso ver enganando ninguém, e eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja enganado também pelos outros. Então aqui a Bíblia está falando a respeito do homem perdoado e que ele é exortado ao arrependimento. Quando nós somos exortados ao arrependimento, existem duas condições. O primeiro arrependimento é quando nós entregamos para Jesus, nós perdoou, aceitou. Só que nós temos que continuar debaixo desse arrependimento todos os dias. Por quê? Porque se nós não continuar vendo isso, que seja uma exortação para nós, a palavra de Deus, você vai voltar a pecar de novo. Então aqui é para o pecador vem e para o pecador que foi perdoado, e ele agora tem então de si que ele não pode viver no engano e nem enganando os outros. Enquanto eu me calei, envelheci os meus ossos pelo branido todos os dias, está vendo? O homem que vive no pecado é assim. Por isso é necessário que o homem venha para Jesus para que ele possa ser perdoado. Confessei a ti o meu pecado e a minha maldade não encobri diante, diz eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Está vendo aqui? Então, eu confessei o meu pecado, a minha maldade. Eu não encobri, eu disse eu confessarei o Senhor a minha maldade, as transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, é o que nós temos que entender, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído da glória de Deus significa que o homem está separado de Deus por causa do pecado. O pecado, diz a Bíblia, que é como uma parede que separa o homem de Deus. Mas, se o homem vem para Deus, então aí acontece o que está falando aqui. Então, o que acontece? Ele confessa o pecado, o Senhor perdoa o seu pecado, não encobre a sua maldade, não imputa o seu pecado, mas aí as suas transgressões, que é pecado, que é maldade, que é blasfema contra Deus. Então, a Bíblia diz que foi perdoado a minha maldade do meu pecado, que significa que todo aquilo, toda a maldade, todo o pecado, tudo aquilo que nós vivia praticando antes de entregar a nossa vida para Jesus, agora nós estamos perdoados por Jesus, se é que viemos para Ele. Então agora nós temos a liberdade de que Deus pode nos cobrir com a sua graça, com a sua presença, para nós não viver pecando. Agora entende uma coisa, entende bem, a Bíblia ela é texto e contexto. Por que ela é texto e contexto? Porque a Bíblia ela salva, mas ela também condena.
certo? Então, por isso que a pessoa tem que entender a Bíblia. A Bíblia, ela salva, mas a Bíblia condena. Por que ela salva e condena? Porque a Bíblia que fala de Deus fala sobre Satanás. A Bíblia que fala sobre o céu fala sobre o inferno. A Bíblia que fala sobre o perdão fala sobre a condenação. Se eu venho para Deus, cada dia mais eu me procuro agradar a Deus e esforçar com toda a fraqueza, mas eu estou procurando agradar a Deus, não a mim. Aquilo que Jesus disse, esforça que eu te ajudo. Então é isso. É o que precisa acontecer na vida das pessoas. Então aqui a Bíblia está falando sobre essa condição, que está falando que é bem-aventurado cuja transgressões é perdoada. Depois vai falar que a única pessoa realmente fiel são aquelas pessoas que recebem de Deus o perdão do seu pecado, e por isso a sua culpa das suas transgressões não pesa mais sobre ele, ou sobre o seu coração e mente e consciência. A Bíblia está falando sobre coração, está falando sobre mente e está falando sobre consciência. Por quê? Porque quando o homem vive pecando, ou quando alguém que serve a Deus peca, aí o seu coração, a sua mente, a sua consciência, a tua alma vai entender que você pecou. Então aí é necessário que haja o arrependimento novamente, para que Deus então perdoa as transgressões cometidas. Então a Bíblia está falando que quando o homem é perdoado, quando Deus perdoa o homem, o seu coração, a sua mente, a sua consciência não tem mais o peso do pecado. Por que não tem mais o peso do pecado no coração, na mente, na consciência ou na alma do homem? Porque ele foi alcançado por Deus, ele foi perdoado por Deus, e agora a sua consciência está tranquila, o seu coração está tranquilo, a sua mente está com o seu psique diante de Deus com tranquilidade, porque você fala, eu fui perdoado, e agora eu estou vivendo não para mim, mas estou vivendo para Deus, porque agora você alcançou o perdão de Deus. Então seu coração, a sua mente e a sua consciência não mais carrega o peso da maldade, porque você vive debaixo da graça. Tal bem-aventurança é concedida a todos os pecadores que vêm para o Senhor. Está entendendo? Tais bênçãos são concedidas para todos os homens, todas as mulheres que vêm para Deus. Essa condição aqui a Bíblia deixa claro que não é para todo mundo. A Bíblia está falando que essa condição aqui é para o pecador arrependido, para o pecador que arrependeu, para o pecador que entendeu que era um pecador e que ele precisa de salvação e que ele tem que entregar, ele tem que fazer uma entrega. Então aí o coração, a mente dele vai ficar descansado e a sua consciência. E está deixando claro que isso é para as pessoas que recebem essa graça, é somente, ou essa bem-aventurança, é para os que vêm para o Senhor. Não é para todos, é para os que vêm, é para os que crêem a ouvir a palavra e para os que se arrependem e vêm para o Senhor. Tá certo? Então é isso que a Bíblia está falando sobre bem-aventurado é aquele cujas transgressões e pecado é perdoado. Então fica aí a palavra de hoje, inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo, meu abraço e até o próximo vídeo.